Boa noite a todos. Está muito alto? Se estiver muito alto, me avisem que daí eu vou falar baixinho. Mas é gozado, a gente começa falando baixinho e à medida que vai falando, vai se empolgando e quando termina, se estiver afetando os ouvidos de vocês, dá só um toque que eu diminuo. Bem, vamos então nos preparar para esse momento que nós decidimos estar aqui no Luz Eterna. Pensar assim, que foi uma escolha. Entre tantas coisas que nós somos chamados na nossa vida diária, nós escolhemos estar aqui nesse momento, buscando essas energias que nos ajudam a nos manter equilibrados, ligados com a espiritualidade. Então, vamos fazer aquele silêncio interior, deixando que as energias que estão no nosso ambiente possam estar, inicialmente, a gente sentindo que está em torno de nós. Mas, à medida que nós nos abrimos para essas energias, elas passam a fazer parte de nós. Então, vamos agradecer por esse momento, por termos tomado essa decisão. E que, nesses instantes que juntos nós vamos estar, nós possamos aproveitar e, ao sairmos daqui, nós possamos reter todas as energias que nos forem dispensadas enquanto estamos aqui. E nós vamos ao tema da noite, que é amor a Deus e a si mesmo. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Maralba, e eu brinco que quem tem esse nome não precisa de sobrenome, porque é um nome diferente, mas está lá, Maralba Almada. Então, nós vamos começar com Kardec. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que trata do amor ao próximo como a si mesmo, nós temos a questão que foi colocada para Jesus. Ele havia, como diz o texto, calado a boca dos saduceus, e um fariseu faz uma pergunta para Jesus: qual o maior mandamento da lei? E Jesus responde: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Esse é o primeiro mandamento. Vejam que já na própria resposta, Jesus já coloca esses níveis que nós temos. Nosso sentimento, que é o coração, a nossa alma, ou seja, esse ser que hoje, naquele momento ali está encarnado, e a outra dimensão que é o nosso espírito. Então, é nesses três níveis, o sentimento, a nossa personalidade atual e a nossa essência, que nós vamos fazer o amor a Deus. Mas Jesus completa: eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e todos os profetas estão contidos nesse segundo mandamento. Então, nós, tentando organizar esse processo do amor a Deus e amor a si mesmo, nós vamos destacar exatamente esta sequência que Jesus coloca, que o amareis o vosso próximo vai ter como base como a gente ama a si mesmo.
Então, é esse o processo inverso que ele nos diz. Ame você, ame o próximo e ame a Deus. Por que será que Jesus coloca desta forma? Então, nós vamos seguindo. E a questão básica é, nós vamos partir daquilo que nós conhecemos, que é o concreto, para essa dimensão sutil, abstrata, que é a crença em Deus. Então, nós vamos partir do eu para o outro e para Deus. E vamos começar do conhecido, que somos nós, ao desconhecido, porque nós atribuímos a Deus uma série de virtudes baseadas nas virtudes que nós conhecemos. Mas à medida que nós formos evoluindo, provavelmente nós vamos descobrir que existem virtudes que nós ainda nem sonhamos que podemos desenvolver. Então, nós vamos partir do eu. E eu diria assim, nós vamos partir do conhecido ao desconhecido. Será que a gente pode dizer que nós nos conhecemos? Então, eu vou fazer algumas perguntas e que vocês vão refletindo. Você tem, pensando assim, na característica dos teus pensamentos, você diria que é uma pessoa mais positiva ou mais negativa, daqueles pensamentos mais preocupantes? Você é uma pessoa que se perdoa quando tem alguma falha? Ou você é aquela pessoa que se condena? Você se ama? Ou cada vez que você age pensando em si mesmo, você diz, meu Deus, como eu sou egoísta? Será que nós nos conhecemos? Então, vamos analisar um pouquinho essas ideias e tentando buscar respostas para essa pergunta. Se disserem para você que você é isso, você é um ser de luz, você acredita? Ou se disserem que você é isso, você acha que está mais próximo da verdade? Eu tenho um lado que é brilhante, que eu gosto de mostrar para os outros, mas tem um lado de sombra que eu procuro esconder. Aonde está a nossa verdade? Se você disser, eu sou isso, você vai estar dizendo que você é luz, que você é sabedoria, que você é uma fonte da energia divina pura, e que essa energia está prontinha para se desenvolver e colocar na vida. Mas, se você se olha assim, eu tenho um lado brilhante, eu tenho um lado de sombra, o que vai acontecer é que o nosso lado, que nós dizemos que é o nosso lado de sombra, na verdade, são estas energias divinas que nós ainda não sabemos usar direito. E então, as experiências da vida vão nos fazer ir superando, tirando estas sombras, aumentando a nossa luz. E nós vamos de experiência em experiência, de encarnação em encarnação, evoluindo, e cada vez nós vamos poder refletir mais isto aqui, a ponto de sermos a nossa essência, sermos este ser divino que nós já somos.
mas que nós ainda não estamos plenos na utilização das energias divinas que nos constituem. E a pergunta que fica, tudo bem, mas se dizem que eu sou luz, que eu sou sabedoria, onde é que está a minha sabedoria naquele momento que o cara me fechou na rua e eu perdi as estribeiras? Nós temos que pensar que nós somos educados, e eu vou falar de civilização ocidental. Nós somos educados milenarmente, através de história, de frases, de conceitos, que repetem que nós não somos boa coisa. Começa lá no Adão e Eva. O que aconteceu? Estava todo mundo, estava o Adão, a Eva, feliz no paraíso, etc. e tal, e Deus chega e diz assim, olha, eu botei uma árvore aqui, mas vocês não vão comer do fruto do conhecimento. Diga, não olhe, não pense no vermelho. Em que cor que todo mundo pensou? No vermelho. E parece que Deus não sabia que estava criando a tentação, né? E aí, o que fez? Adão e Eva provaram da árvore do conhecimento. E um Deus irado, vingativo, disse, agora vocês vão ser expulsos do paraíso. A mulher parirás com dor. E esse Deus amaldiçoa o trabalho, porque ele diz, agora que vocês saíram do paraíso, você vai ganhar o pão com o suor do seu rosto. Dá para aceitar esse Deus vingativo, que pune dessa forma? Então, mas era com essa ideia que nós milenarmente estamos sendo informados sobre o que somos. E a partir daí surge o erro, surge o pecado. A história do Adão e Eva, ela dá para a gente falar muito, inclusive dentro da psicologia, a gente tem uma coisa que se chama a neurose do paraíso perdido. Mas isso é outra história, mas vamos em frente. Quais foram as emoções surgidas? Quando Deus ameaçou, Adão e Eva ficaram com medo. Quando eles foram culpados por comerem o fruto do conhecimento, eles entraram na culpa e, para continuar, eles então cobriram as suas partes, porque eles estavam com vergonha. Vergonha, na verdade, do que tinham feito. Então, estas emoções básicas, e vamos reforçar essa ideia, não são coisas ruins. Nós precisamos ter medo, precisamos ter vergonha, precisamos ter culpa. São energias divinas. O uso delas é que é errado. Então, a gente cresceu com a ideia, você é fruto do pecado. Então, você... E como espíritas, a gente tem que tomar um cuidado danado, porque muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem, é porque na outra encarnação você aprontou demais. Então, não olha a dificuldade atual como uma lição a desenvolver uma virtude, mas sempre como eu aprontei, eu sou errado, eu tenho culpa, eu tenho vergonha do que fiz. Que nós somos inferiores. A hora que você diz que é inferior, você se pergunta, inferior a quê? Com quem eu estou me medindo? A hora que eu me meço com alguém, eu esqueci de mim. Eu estou olhando para o outro. A maldade é inata no ser humano, que ele tem uma deficiência, ou seja, uma ignorância, que está com ele. E isso tudo vai fazer que seja necessário, então, educar para controlar todos esses aspectos. E o controlar aí, na nossa história,
foi feito muito pelos castigos, pela culpa, pelo medo e pela vergonha. Quais são as atitudes que nos afastam dessa nossa essência? Então, vamos lá. O modo como nós falamos, muitas vezes, nos afasta de nós e da nossa essência. E nós temos algumas situações, mas eu peguei algumas que são muito comuns. Primeiro, julgamentos moralizadores. Eu julgo com muita facilidade. E eu vou julgar a partir do quê? Outra coisa é a negação da responsabilidade. E aqui eu gostei desse desenho que eu vi na internet, diz assim: você está pronta para negar responsabilidade? Então vamos julgar. Quem culpar? E aí tem a mãe, o pai, a religião, a ciência, as corporações, a mídia, o governo, a economia. Eu estou triste, mas também eu fui educada assim, assim, assado. Porque eu sou revoltado, mas também meu pai. Então, é muito fácil nós julgarmos a culpa. Outra comparação que nos afasta de nós mesmos é quando nós fazemos comparações. E essa aqui é uma coisa tão arraigada na nossa educação que a gente vai até pensar um pouquinho sobre isso. Que os atos merecem recompensa ou punição. Será que a gente pode suspender essa noção de merecimento? Vamos pensando junto. Tudo isso nos afasta da nossa essência. Olhem essa figura, observem esta figura. O que ela despertou em você quando você olhou para essa figura? Se você tivesse nessa cena, o que você faria? Ou o que você diria? E vejam, eu pedi para vocês observarem. Qual seria a resposta ao meu pedido? Observe eu vejo um homem com a mão no rosto, tendo no colo um bebê que está de boca aberta. Agora, tenho certeza que cada um fez uma historinha em torno dessa figura, né? Meu Deus, como é que esse pai, coitadinho, essa criança chorando, que peninha do bebê. A gente já vai compondo aquilo que a gente observa com um monte de historinhas que partem de nós, dos nossos valores. É muito difícil fazer observação. Uma vez eu estava trabalhando com um grupo com o que a gente chama de comunicação não violenta, e eu propus para eles que eles passassem uma semana sem fazer julgamento. Aí, quando a gente avaliou, as pessoas não tinham conseguido, nem eu. Porque a gente automaticamente, você já julga, o cara fechou você na rua, você diz, palhaço. Você já julgou, ô barbeiro. Porque você dá vazão para aquela emoção. Não é assim, alguém me fechou. Deixa eu desviar o carro. A gente faz automaticamente. Mas então vamos ver como é que é essa questão dos julgamentos moralizadores. Toda vez que a gente faz um julgamento moralizador, a gente está partindo de um princípio que a natureza daquela pessoa é errada ou ela é má.
porque ela não está agindo como eu gostaria. O cara que me fechou no trânsito, eu vou dizer, ele é mau motorista, porque ele não me deixou espaço para eu poder sair dessa situação. Às vezes a gente, numa mesma situação, vai taxar o outro de egoísta. Às vezes, vai aquela pessoa que não fez o que você queria, você vai dizer assim, meu Deus, que preguiçoso. Ou que preguiçosa. Por quê? As coisas não saíram como você queria. E, quando você julga, principalmente na educação dos filhos, nas relações mais próximas, a hora que você culpa alguém, você está tornando essa pessoa um escravo emocional. Porque é da nossa essência que quando nós estamos culpados, nós vamos partir para a reparação. É da nossa essência. Encontrar o equilíbrio, buscar o bem. Aí, a hora que você se culpou, às vezes, é claro, a gente quer anestesiar a consciência, dando 1000 respostas, mas ela está lá, atenta. A gente julga pessoas e julga situações. E todo julgamento parte desta divisão. Do certo, do errado, do responsável, do irresponsável. Isso é bom, aquilo é mal. Mas essa é a característica básica. Eu vou julgar se é irresponsável a partir dos meus valores pessoais. Então, é como eu vejo o mundo que eu vou classificar e definir as pessoas. E quais são essas atitudes que nós tomamos? Quando a gente insulta alguém, você xingou alguém, você está julgando. Quando você deprecia, você diz, eu já esperava isso. Você não é boa coisa mesmo. Sabia que você não seria capaz. Você está fazendo um julgamento moralizador. Quando você rotula, para mim, todo gaúcho é papudo. Desculpem os gaúchos que estão aqui, mas é o que se diz. Aí a gente faz isso com uma facilidade enorme. É a crítica, a comparação e os diagnósticos. Aquela pessoa tem um diagnóstico, então, se for diagnóstico psiquiátrico, é muito fácil você colocar um carimbo. Carimbo eu chamo de rotulação. E o que acontece? Quando você se prende num julgamento moralizador, você vai aceitar. Por medo, por culpa ou por vergonha. São 3 emoções que, se a gente não estiver atenta, nos escraviza emocionalmente. E nos afastam da nossa essência. Porque, em vez de serem emoções que vão nos alertar para o risco, vão nos apontar aonde nós erramos, ou que vão dizer, nossa, como eu posso fazer para fazer diferente, elas vão ser como âncoras que nos prendem. São energias divinas usadas de forma inadequada. Agora, a gente não julga só os outros, a gente se julga. E eu digo que tem gente que consigo mesmo é muito severo. Porque tem um ideal de perfeição e, como a gente diz, não é preciso ser perfeito. É só ser você mesmo, ser inteiro, usar as suas forças. A perfeição, ela está aí contigo, você fazendo as coisas da melhor forma que você pode. Então, mas no auto-julgamento, a gente muitas vezes se desculpa e condena o outro. Então, vamos imaginar que aquela menina que foi encontrar o rapaz, sai da casa dela com
uma roupa meio extravagante. Aí ele faz um comentário e ela diz: meu Deus, como você é grosso. E ele disse: não, eu sou só objetivo. Então, no olhar do outro, aquela situação, aquela frase é olhada como grosseria. Mas eu me desculpo, eu só sou objetivo. Eu não vou dizer que está bonito se está feio. Mas tem o caminho do meio, que é o silêncio. E a gente então tem que fazer uma diferença, que é: então a gente não pode mais julgar nada nem ninguém? Não. Nós vamos olhar uma situação, vamos fazer uma análise, mas não vamos fazer julgamento moralizador, baseado nos meus valores. Nós vamos fazer juízos de valor. Qual é a diferença? No julgamento são os meus valores. Quando é juízo de valor, eu estou analisando em função das coisas que são boas para a vida. Honestidade é bom para a vida, liberdade é bom para a vida, paz é bom para a vida. Aí, é em cima desses valores que eu faço uma análise. E vou chegar a uma conclusão. Mas, quando eu fico com os meus valores, eu fico nesse auto-julgamento esquecido disso que eu sou. Que eu sou luz, sou sabedoria. Então, como é que a gente pode substituir esse auto-julgamento? A gente pode pensar assim: eu fiz uma coisa que hoje eu olho e digo, puxa vida, mas por que eu agi assim? Eu posso me perguntar, que sentimentos eu tive naquele momento em que eu respondi atravessado, em que eu usei uma palavra inadequada? Eu estava me sentindo ameaçada? Ou eu estava sendo agredida? Qual foi o sentimento? Ou então, é assim, qual era a necessidade que eu tinha naquele momento e que eu não obtive? Então, muitas vezes, eu posso ter a necessidade de compreensão, ou de ser ouvida. E a pessoa, Você vai falando e a pessoa, E você sabe que ela não está te ouvindo. Vai surgir uma reação a isso. E aí a pessoa pode dizer, puxa vida, você tem que me ouvir. E aí a gente vai depois se arrepender de ter agido dessa forma. Então, para fazer um auto-julgamento, é muito importante que a gente veja qual o sentimento que estava presente, que necessidade você tinha naquele momento e que não estava obtendo. Porque vai ter uma reação. Outras atitudes que nos afastam da nossa essência são as comparações. Quando a gente se compara, pode saber que você vai ficar infeliz, porque você dificilmente se compara com alguém que está numa situação mais delicada. E hoje em dia, com a internet, com o Instagram, que é a ilha da fantasia, que é o país da maravilha, que todo mundo está viajando pelo mundo, que todo mundo está feliz, comendo nos melhores restaurantes, etc. e tal. Se você faz essa comparação com modelos ideais ou com aquele corpo perfeito e você olha no espelho e diz, nossa, como eu estou longe disso, a receita para a infelicidade está ali a um passo. Mas mais sério que isso é que você vai se frustrar, vai ter, embaixo de toda a frustração tem raiva, a raiva vai fazer com que você se auto-sabote. Então, se você quer aquele corpo ideal, você vai dizer assim, eu nunca vou chegar lá. Vai para a confeitaria e faz aquele lanche cheio de doces e gorduras. Autossabotagem. Ou então, se você se comparou com alguém, pode até gerar inimizade. Toda comparação, principalmente
em educação dos pequenos, toda educação que faz comparação pode saber que está fazendo com que aquela criança não se valorize. Ela vai valorizar o outro. Porque faz o afastamento de si e faz com que você só olhe para fora. E, gente, isso aqui é uma coisa muito do nosso tempo. Nós nos afastamos da nossa essência porque o nosso mundo atual nos chama muito para fora. Para estar, para fazer, muito pouco para ser. E para ser isso aqui. Usar estas energias divinas no nosso dia a dia. Outras atitudes, quando a gente nega a responsabilidade. Isso aqui a gente faz com uma facilidade, acreditando que nós somos responsáveis pelos sentimentos dos outros e os outros são responsáveis pelo nosso sentimento. Não é comum a gente dizer assim, viu, você aprontou tanto que você me deixou com raiva. Não. Ninguém deixa o outro com raiva. Você escolhe ficar com raiva. Por quê? Se alguém chega e diz alguma coisa que eu não gosto, eu posso entender que aquela pessoa não estava num bom momento e me disse alguma grosseria. Eu posso ficar muito brava e nunca mais falar com aquela pessoa. Eu posso olhar e dizer assim, a tua opinião não me interessa. Eu posso virar as costas, ir embora, nunca mais falar com a pessoa. Eu tenho N possibilidades. Reagir é escolha. Então, nós fazemos isso muito. Atribuir ao outro aquilo que, na verdade, é a escolha nossa. Ou a gente se culpa porque, nossa, como eu deixei aquela pessoa triste. Não, ela ficou triste porque ela esperava de você uma coisa que você não tinha para dar. Mas a responsabilidade pelo sentimento é dela. O que os outros dizem ou fazem é só um estímulo. O estímulo é aquele cutucão que vai fazer você reagir. E pode acertar em várias possibilidades. Uma delas é você agir com calma ou com raiva. E então, nunca é uma causa, é só um disparador. E muitas vezes a gente nega a responsabilidade dos nossos atos num diagnóstico. Quando os outros agem assim, eles são culpados pelo que eu estou sentindo. Ordens de autoridade. Gente, eu estava vendo naquele canal da história sobre o julgamento dos generais nazistas. E a resposta deles era assim, eu só obedeci ordens. Eu só obedeci ordens. Negando a responsabilidade sobre as suas ações. Porque assim, toda vez que a gente nega a responsabilidade, a gente está preso no eu tenho que. Alguém está mandando. Mas embaixo do eu tenho que, tem uma escolha. Por exemplo, eu tenho que trabalhar todo dia. Porque se eu não trabalhar, eu não vou ter dinheiro para comer, não posso pagar o aluguel, eu não posso fazer isso e aquilo outro. Mas, então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que aguentar aquele chefe, porque eu quero ter meu emprego, mesmo que isso custe muito para mim. Então, embaixo do eu tenho que, é muito importante a gente olhar para por que nós estamos escolhendo aquilo. E por que eu foco muito na escolha? Porque escolha é liberdade. E não tire a liberdade de um ser humano. Porque tem um espaço onde ele sempre vai ser livre.
no seu pensamento. Ali ele é livre. É uma característica da nossa essência, o desejo da liberdade. E nós podemos substituir essa linguagem que implica em falta de escolha por outra que reconheça a possibilidade de escolha, que é substituir o tenho que por eu escolho. Merecimento. Eu disse que nós íamos falar num ponto muito delicado. Atos bons merecem recompensa. Quantos de nós agimos no bem esperando o quê? A gente até brinca, muitas vezes no centro, aqui no voluntariado da quarta-feira, que nós temos uma movimentação enorme eu ia dizer de senhoras, mas não, nós temos um senhor, e que as pessoas, a gente às vezes brinca e diz, poxa, hoje eu trabalhei tão bonitinho que eu já vou ganhar bônus hora. O bônus hora é aquele pagamento lá do livro do André Luiz, que lá na dimensão espiritual as pessoas faziam e ganhavam bônus hora. Quando a gente trabalha para merecer algo, a gente está arriscado a ter frustração. Eu vou ser boazinha, porque aí o meu chefe vai reconhecer o quanto eu sou boazinha. E se ele não reconhecer? Eu brinco sempre com as pessoas, eu disse, você fez um contrato? Fez um contrato que olha, eu vou ser boazinha e você vai ser isso, você vai fazer tal coisa. Aí, quando a gente rompe com isso, a gente escapa dessa ideia de merecimento. Eu faço bem porque eu me sinto bem fazendo bem. Aí está meu pagamento. Se vier reconhecimento, é outra história. Veio, mas o pagamento eu estou feliz ao fazer o bem, e é isso que eu quero, estar bem. E a gente acha que os maus merecem punição, porque eles têm que se arrepender e têm que se emendar. Punição, castigo, não emenda ninguém, senão as penitenciárias estariam como só gente boazinha saindo de lá. Então, existem outros caminhos para a gente escapar dessa ideia que nós somos maus e que nós temos que fazer muito, 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 muito para sermos bons. Não. É só nós deixarmos a nossa luz divina aparecer nos nossos atos que nós estamos sendo divinos. Há muito tempo atrás, eu estava numa palestra e eu achei muito interessante o que um autor da psicologia transpessoal falou. Ele disse, a gente acha que ser divino é quando um dia a gente chegar num caminho da perfeição lá na frente. Ele disse, nada disso. Você pode ser divino batendo um bolo, fazendo um concerto qualquer, trocando o pneu de um carro. Quando você está inteiro fazendo aquilo, você é divino, porque você está usando as suas forças, o seu saber, a sua sabedoria. Então, aquela energia que está lá como sabedoria, ela está sendo usada e você está sendo divino. E tem isso, como eu não acho que eu não sou boa coisa, eu por mim mesma, eu já me desqualifico. Conhece aquela história da mulher bonita, que não se acha bonita? E quando alguém chega e diz assim, nossa, mas como você é bonita? Ela diz, tá bom, né? Está me gozando. Está rindo da minha cara, né? Desqualifica. Ou então, se eu me julgo merecedor como a funcionária boazinha, eu fico feliz quando recebo o elogio, mas se eu não recebo, eu vou odiar meu chefe. Então, nós vamos substituir essa ideia de merecimento por fazer as coisas de modo inteiro, agir
no bem, porque isso me deixa feliz. Eu mudo porque eu percebo que quando eu ajo desta forma, eu estou inteiro, eu estou me sentindo muito bem, eu estou em equilíbrio. E aí, a nossa essência divina está acontecendo na nossa vida. Mas como nós vamos nos avaliar nas diversas situações? Pense numa situação qualquer que vocês viveram, que despertou medo, culpa ou vergonha. Qual o sentimento que veio quando você pensou? Foi medo? Foi culpa? Foi vergonha? Estou pegando essas 3 básicas. Pode ter vindo outras emoções, né? Pode ter vindo lembrado uma situação que despertou muita raiva. O que você aprendeu com essa lição? Quando você passou por essa experiência, qual a lição que ela continha? Para alguns, quando olham, dizem, não, foi um pedaço difícil, mas eu merecia sofrer. Eu estou me olhando como um ser que vai pagar com o sofrimento. Sofrimento não paga a dívida. O reconhecimento da falta e o fazer diferente é que acerta aonde nós erramos. Eu não acredito que eu agi assim. Aí eu me culpo. E eu não quero mais passar pelo que eu passei. É que eu estou com medo daquela experiência de novo. E tem aquilo que é, eu deveria saber. Como eu me avalio mais do que eu realmente consegui dar conta da situação, eu me cobro. Eu tenho uma cobrança e daí eu não tenho escolha. E o que a gente precisa é simplesmente ver uma situação em que você olhou, hoje você está olhando para algo que aconteceu lá, olhe com amor a você mesmo, com compaixão. Ou seja, lá você não sabia o que você sabe hoje. Então, coloque você no colo, aquele você, e diz, vem que hoje eu já posso te ajudar a fazer diferente. E como a gente vai desenvolver o amor a si mesmo, tendo todas essas experiências milenares na nossa história? Primeiro, reconhecer que a nossa necessidade não é egoísmo. Como é fácil, quando você escolhe, você está em primeiro lugar, você ser taxado de egoísta. Ou você se culpar. E aí quando preparava isso, eu lembrei de uma experiência. Em determinada época da minha vida, eu fazia faculdade, eu trabalhava e tinha 4 filhos. E era a mãe motorista. Que era filho para cá, aula disso, aula daquilo, leva e vai, volta. E quando chegou num sábado de manhã, eu ainda não tinha diarista naquela semana, tinha que limpar a casa. Aí chegou um ponto que eu disse para o meu marido, pegue as crianças, distraia as crianças, leve para o parque, leve para onde você quiser, porque eu vou dormir. Algumas pessoas poderiam olhar para aquilo e dizer, meu Deus, mas que mulher egoísta. Em vez de ficar com os filhos, vai dormir. Ah, mas depois que eu acordei, eu era uma mãezinha, com paciência, com alegria, porque eu estava refeita. Ao passo que, se eu não tivesse me dado atendendo essa necessidade, eu com certeza estaria muito irritada, sendo uma péssima mãe. Buscar atender as nossas necessidades, mas não às custas dos outros. Por isso é que o nosso olhar é para si e para o outro o tempo todo.
tentando equalizar o que é meu e o que é necessidade do outro. Estaremos empenhados que as necessidades dos outros também sejam satisfeitas. Isso aqui é muito importante. Focar no que é positivo e não no que está errado com os outros e consigo mesmo. É a velha história do copo cheio, do copo meio cheio, meio vazio. Quantas vezes um filho chega com as notas da escola e teve um monte de nota boa. E o pai ou a mãe olha e diz assim: o que é esse 6 aqui nessa matéria? Os 9 e 10 de todo o resto não teve a menor importância, mas onde falhou é ali que a pessoa se fixa. Se isso é persistente, vai criando essa noção de eu sou incompetente, eu sou incapaz. Para desenvolver o amor a si mesmo, a gente passa por 3 fases. E o passo principal é a responsabilidade pelos nossos sentimentos, pelas nossas ações. E a primeira é quando nós estamos escravos emocionais da outra pessoa, ou daquela situação. E nós nos sentimos responsáveis pelo sentimento dos outros. Aí chega um momento que a gente diz: quer saber de uma coisa? Chega. É a segunda fase. Quando é o que a gente chama do estágio ranzinza. Você quer saber de uma coisa? Eu não quero mais ser responsável por sentimento de ninguém. Eu ainda estou me afastando. Mas daí a gente consegue chegar na terceira fase, que é quando a gente assume a responsabilidade pelos nossos sentimentos. A gente já escapou de todo aquele programa do vamos ver em quem que nós vamos jogar a culpa. Eu senti isso naquele momento. Não me senti bem ou me senti bem, o que eu faço com essa emoção? E a beleza disso, gente, é que quando a gente se torna responsável, você tem a solução nas mãos. Enquanto a questão está com o outro tem que mudar, você com certeza você está à mercê, você ainda está lá na escravidão emocional. Então, a gente vai substituindo esta ideia de eu sou inferior por eu sou divino. E como a gente amplia esse amor? Porque até agora eu fiquei só no eu, né? E nós já estamos no fim da nossa conversa aqui. Mas vamos lá. A gente primeiro começa amando a si mesma. Como criança nós nos amamos. Queremos as coisas do nosso jeito. Mas depois a gente amplia e começa a amar os seus. Depois a gente amplia um pouco mais e começa a amar os outros. Depois vamos ampliando e passamos a amar a natureza, a terra, os espíritos e toda a criação. Quando nós conseguimos ampliar o amor nessa extensão, nós realmente estamos mergulhados no amor divino. Que é essa energia que nos envolve. Tudo isso aqui é concreto. Como é que a gente passa do amor a si mesmo para amar o outro? Porque o outro é diferente. Então, nós temos que trocar o nosso orgulho que diz assim, por que você não é como eu? Ou, eu troco aquilo que eu quero para mim, eu troco por solidariedade. E eu troco a arrogância por igualdade. A hora que você se coloca aqui em posição de igualdade, acaba julgamento, acaba comparação, acaba tudo. E aí a gente sente que o amor está em nós. E se está em mim, eu posso compartilhar. E é quando eu vou buscar um fluxo
afetivo, amoroso entre eu e o outro, mas numa ligação que não é só racional. Ela inclui o racional e o emocional. Então nós vimos o eu, nós vimos o outro, e como é que é essa ideia de Deus? Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? E é bom a gente ressaltar que não é quem é Deus, porque quem personifica é o que é Deus. E a resposta dos Espíritos: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E Kardec, ele tinha aquele jeitinho de perguntar, até ele poder encontrar as respostas que ele buscava. Na pergunta 4, ele tem lá: como podemos encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, é suficiente lançar os olhos às obras da criação. Essa maravilha que o James Webb está trazendo para nós, em galáxias que estão a milhões de anos-luz, é um universo, e esse universo existe. E se ele foi criado, alguém criou, ele tem uma causa. E nós então consideramos que é essa inteligência suprema. Mas como é que a gente pode amar algo tão abstrato? Se a gente perceber na nossa evolução histórica, nós amamos primeiro. E quando eu digo nós, é porque nós estávamos lá. E a gente veio evoluindo para chegar onde estamos agora. Nós amamos as forças da natureza, o trovão, a chuva, o raio, o sol, a lua, eram todos deuses. Depois a gente foi evoluindo e começamos a considerar que os nossos antepassados viravam também deuses, e nós passamos a cultuar os antepassados. Nós começamos a concretizar essa coisa que é da nossa essência. Nós sabemos que nós somos uma criação divina. Nós tornamos o Deus o velho barbudo. Aquele velho barbudo que está lá no céu e que está anotando tudo que a gente faz. Mas como é que a gente vai amar esse Deus que hoje a gente tem uma compreensão que Ele está em toda parte? Deus não está lá. Deus está aqui. Deus está aqui, 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 em cada um de nós. Ele está aqui na nossa essência. Ele está dentro e Ele está fora. Nós não precisamos fazer nada para chegar lá. Nós precisamos fazer algo para chegar aqui, na nossa essência. Isso inverte por completo a nossa visão. Então, nós podemos amar a Deus amando a sua obra, seguindo as suas leis. E a pergunta de Kardec, na 621, é: tudo bem, mas onde é que está escrita a lei de Deus? E a resposta dos Espíritos é: na consciência. E o que é a consciência? É a nossa essência, é o divino em nós. A lei que está inscrita em nós e que nós vamos ter as experiências todas para colocarmos em prática. Uma das leis naturais é da adoração. E Kardec pergunta: em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma.
E quando a gente analisa o termo aproxima de Deus a sua alma, nós estamos falando de vibração. Enquanto nós estamos envolvidos em vibrações mais densas, nós não percebemos essa energia amorosa, divina, que está dentro e que está fora. Nós fechamos a nossa essência e ela não chega a fazer conexão com o divino que está em torno. Então, o amor a Deus, ele está em nós. Sentir o amor como parte do teu ser. Você é um amor encarnado. Você tem essa força pronta para colocar na vida. E quando eu falo de amor, eu não estou falando do amor, dessa amorosidade só homem e mulher, família, eu, o outro, os nossos. Não, eu estou falando desse amor no sentido mais amplo, de você estar aberto para gratidão, para olhar a criação e agradecer até pelo calor que a gente está passando, que é resultado dos nossos próprios atos. Deixar fluir. E uma coisa muito importante é quando você endereça o amor. Você sabe que ele está em você, você sabe que isso é uma força divina e você endereça aquilo. E pode ser para quem você acha que precisa, para quem está longe, para quem está perto, porque é como se a gente voltasse lá para aquela imagem da sombra e da luz, e que a pessoa simplesmente vai tirando aqueles véus e deixa fluir. E mais importante, você se colocar na vida sabendo que você é um mensageiro de Deus. Nós espíritas temos muitas orações e nós temos muitas frases que nos falam dos mensageiros de Deus. Mas mensageiros de Deus somos todos nós. Aonde nós estamos, naquilo que nós fizermos, nós podemos ser mensageiros deste amor divino que está aqui e que está em torno. E aí, nós estaremos deixando que essa nossa essência apareça e nos conduza na vida. Muito obrigada, uma boa noite.